Olá pessoal, hoje a nossa live é gravada, mas nós queremos que você dê o seu comentário, que você fale, comente. Vamos falar sobre o meio ambiente, o papel do vereador na questão ambiental e entender que a sustentabilidade é a palavra do momento. Nós estamos recebendo aqui o inspirador, o criador, o organizador do GRINC, que quem não conhece vai saber agora o que é e o que representa para a questão ambiental no país. Boa noite, Maurício Eugênio, prazer em tê-lo aqui, publicitário de respeito em São Paulo e que é o inspirador do GRINC. Boa noite, Miziara, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na UVESP para poder compartilhar e num momento muito bacana que realizamos a terceira edição agora nesse final de semana com uma missão mais do que cumprida. Uma satisfação poder estar aqui e compartilhar essas informações, o conceito do nosso movimento aqui para os amigos da UVESP. Maurício, então comecemos pelo nome. O que vem a ser o GRINC? Como é que nasceu essa ideia? GRINC é a junção de duas palavras. Os geeks, que são os apaixonados por tecnologia, ou seja, todos nós, né? A gente acha que tecnologia é só para essa nova geração. Né? Hoje é obrigatório, né? Todo mundo está com o seu computador, com o seu laptop, com o seu celular. A gente está infestado de tecnologia. Lógico que existe uma geração que a gente já chama de robô. É uma geração que a tecnologia é uma extensão do próprio corpo. Então esses são os geeks e o green, que é essa questão ambiental, a questão do meio ambiente, da preservação de recursos naturais e principalmente a conscientização a respeito do lixo. Né? O green que está muito focado no lixo eletrônico, nós declaramos, é um movimento que declarou guerra ao lixo eletrônico, porque esse lixo não é brincadeira. Ele cresce 3 vezes mais que o lixo convencional e ele tem um poder de destruição sem precedentes. O lixo orgânico, o lixo convencional, ele não traz os venenos do lixo tecnológico, né? São metais pesados, é o chumbo, com um poder de contaminação do nosso lençol freático quase que de forma irreversível. Então, a nossa atenção nesse trabalho, que é, antes de tudo, um trabalho de educação ambiental. Esse é o objetivo, então, a educação ambiental. Maurício, no GRINC do ano passado, você conseguiu 70 toneladas de lixo eletrônico, que aconteceu através de campanhas nas escolas em São Paulo, nas repartições públicas. No ano passado, você traçou uma meta de triplicar esse número, e conseguiu, triplicou. Significa o quê? Maior adesão, um olhar mais crítico para a questão ambiental, a companhia dos professores, das autoridades. Como é que você conseguiu triplicar de um ano para o outro? Envolvendo os municípios, envolvendo mais cidades. São Paulo, a nossa capital, ela é pujante, é uma cidade gigantesca, mas a nossa estratégia, quando nós apresentamos esse desafio 3 vezes maior, né, foram 70, pouco mais de 3, porque a gente estipulou uma meta de 220 toneladas. A nossa estratégia foi envolver mais cidades do nosso estado. Né? Então, mais de 15 cidades, Barueri, Bebedouro, Cotia, Guarulhos, Itaquaquecetuba, São José dos Campos, Ilhabela. Nós convidamos, ampliamos essa área de atuação. Os todos participaram. E escolas dessas cidades aderiram a esse movimento. O nosso trabalho, antes dessa festa que aconteceu no final de semana, é um trabalho de ir para a escola, dentro da sala de aula. Nós realizamos uma aula experimental, uma aula que é uma experiência, porque vai o personagem, que essa meninada, o nosso foco são alunos de 12 a 17 anos, e criar um ambiente que eles curtem, que eles gostam, que é o ambiente dos games, da cultura pop, desses personagens.
Então o personagem entra, né, no caso Darth Vader, né, do Guerra nas Estrelas, ele entra dentro da sala de aula com monitores, com professores ambientais, faz uma aula, né, a respeito do lixo eletrônico, das questões ambientais, do problema que é você jogar esse lixo de forma errada e conscientizar esses jovens para esse descarte correto. A adesão dos jovens é total, é a bandeira dessa geração. Esse tema ambiental parece que é uma questão feita para eles. O engajamento dos jovens é uma coisa incrível. E a escola passa a ser o centro desse movimento, dentro dessas cidades. E esse lixo é recolhido na escola? Dentro da escola. A escola é o QG desse movimento. E qual é o interesse da escola? Claro, sem pensarmos só na questão ambiental. A escola é premiada também quando ela consegue arrecadar uma... A escola é absolutamente reconhecida. E a escola também tem uma participação fundamental. Primeiro, que nós damos um novo sentido à escola. Porque esses alunos trazem a família para esse movimento. Os alunos, eles saem da escola e vão batendo de porta em porta, falando sobre o descarte correto do lixo eletrônico, pegando o lixo eletrônico nessas casas, no entorno das escolas. Então a escola passa a ter um papel muito importante nesse processo. As diretoras, diretores, funcionários, professores, todos se engajam nesse movimento de sustentabilidade. É impressionante como a escola ela gosta, né? A gente já está na 3ª edição, como a escola se engaja no movimento. Maurício, Bebedouro foi o grande premiado desse 3º Grinc? Olha, todas as cidades fizeram um trabalho incrível, todas elas. Mas eu queria destacar esse trabalho feito por Bebedouro, uma escola pública. Os seus alunos receberam essa missão, né? Envolveram a escola de uma forma impressionante. Os professores, a diretora da escola, o envolvimento com o legislativo, com o executivo, todos abraçaram a causa. Bebedouro foi tomada por esse movimento. Tanto que, neste final de semana, no nosso evento, Bebedouro foi o destaque. Foi impressionante. Eles ganharam em todas as categorias. Tanto nos jogos, né, que eles organizam, né, o Movimento Grinc, para atrair a atenção desses jovens, convida a escola para essa competição do bem, né? E os alunos também participam de uma série de atividades de coisas que eles gostam, né? Os games, o Just Dance, que é um jogo de dança, o trabalho de cosplay, que é a produção desses personagens, né? Eles fazem uma produção, né? Se transformam nesses personagens da cultura pop, e Bebedouro apresentou um resultado impressionante, né? Dessas 228 toneladas, Miziara, Bebedouro contribuiu com mais de 40 toneladas. Juntando as escolas de São Paulo, Bebedouro bateu quase todas. Por quê? A cidade e o prefeito Galvão, ele liderou esse processo e estava lá presente, junto com os alunos. É até emocionante ver o carinho com que todos, né, a emoção com que todos estavam ali. Alunos, a professora, a diretora, o prefeito, a primeira-dama, todos envolvidos nesse movimento. E mostraram um resultado espetacular. Foi emocionante ver aquelas crianças no palco, crianças simples, né? É uma escola pública, uma escola municipal, fazendo uma história. Com certeza, Bebedouro deve estar em festa, orgulhosa, né? De tudo, de todos, principalmente desses alunos
que deram um show aqui em São Paulo. Maurício, você convidou em torno de 15 cidades escolhidas e todas incentivadas. Agora, me explica como é que é o passo a passo. Você convidou Bebedouro, você falou com o Fernando Galvão. Como é que começa a conscientização? Onde é que a criança ela pega esse lixo eletrônico? Onde é o recipiente? Qual escola que todas as escolas se envolvem? Mas quem é efetivamente o responsável para isso? A escola ela é a principal entidade nesse nosso projeto, né? Então, nós identificamos a cidade, recebemos das secretarias as escolas, né? Nós precisamos das maiores escolas dessas cidades. Então, a escola que tem o maior número de alunos, porque é uma logística, né? Temos que ir até a cidade, importante que já tenha uma instituição de ensino que tenha o máximo de estudantes, isso é importante. Então as escolas elas são apresentadas para a nossa organização, é feito um cadastramento, existe toda uma questão de autorização, porque é uma gincana, né? Então existe uma formalização nesse credenciamento da escola. A equipe do GRINC vai para a cidade, faz uma aula dentro dessas escolas. Normalmente as escolas até organizam, vão todos para o ginásio, porque é um pequeno evento que acontece na escola. Então, fora esses personagens que vão para poder criar essa experiência, é uma aula importante que mostra para esses alunos, para esses jovens, a importância do descarte correto do lixo eletrônico. Essa aula é feita e, a partir daí, a escola se organiza para, primeiro, promover a campanha de captura do lixo eletrônico. Então, todos os alunos, eles precisam voltar para suas casas, interagir com as suas famílias, porque todo o lixo eletrônico que está dentro dessa casa precisa ir para a escola. Então, todos os alunos fazem essa limpeza eletrônica dentro de casa. E, não satisfeitos, eles vão além das próprias casas. Eles vão percorrendo toda a cidade, né? No caso de Bebedouro, fizeram até uma manifestação, um apitaço, né? Os alunos saíram, inspirados nessa menina Greta suíça, que está colocando o mundo de cabeça para baixo, né, com uma manifestação muito forte. Ela é uma menina de 16 anos, está hoje nos Estados Unidos. Nem de avião ela foi de barco à vela, né, porque realmente ela tem uma visão ambiental e está fazendo um papel interessante. Esses jovens se inspiram muito nessa Greta, uma menina de 16 anos que está botando, né, essa questão aí entre os adultos de uma forma muito categórica. Esses jovens, eles saem à rua, levantam essa bandeira, é uma bandeira deles. O que a gente descobriu é que, até bem pouco tempo atrás, só na faculdade que esse estudante levantava uma bandeira para se manifestar, né? Eram os caras pintadas, direta já, esse era um movimento de universitários. Mas o tema ambiental, ele buscou um público novo, que são esses jovens que estão no ensino, né, na sua idade de 18, 17 anos, não chegaram na faculdade ainda. É a bandeira deles. Então, a bandeira deles é o descarte do lixo eletrônico. E o fato de ser essa bandeira, eles abrangem mais a questão ambiental? Por exemplo, lixo na rua, garrafa PET na praia, eles entendem que isso é prejudicial. Nessa aula prática, a gente chama a atenção, primeiro, sobre o resíduo, sobre o lixo. O grande drama urbano é essa nossa relação com o lixo. Esse é o grande problema das grandes cidades. Eu até tenho observado o seguinte: existe uma preocupação legítima, importante, né? E devemos defender a causa da Amazônia.
né? A Amazônia é um patrimônio nacional, é um patrimônio mundial, o Brasil tem responsabilidades, mas não adianta nós nos manifestarmos, né, distantes da Amazônia. A manifestação ela é legítima, mas você vê, esses jovens que vão se manifestar, falam da Amazônia, quando eles saem da rua, tudo sujo. Sujeira, garrafa. Então, não adianta a gente falar da Amazônia e não cuidar do próprio lixo. Então, quer cuidar do planeta? Vamos defender a Amazônia, mas vamos cuidar do lixo. Quando a gente leva esse tema para o estudante, a gente fala do comportamento do lixo. Quem cuida do lixo respeita a si e respeita o próximo. Então, no fundo, a gente combate o lixo, né, o resíduo e o próprio comportamento. A gente fala, através do lixo eletrônico, de todos os resíduos. Não é porque você tem que cuidar do lixo eletrônico, você não tem que cuidar dos outros lixos. Então, e você entende que há uma percepção geral. Absoluta. A assimilação é total. O comportamento desta juventude, desses estudantes, com relação ao hábito, ao mau hábito de não cuidar do lixo, que é os mais velhos, a nossa geração, nós nunca, quando éramos jovens, nunca nos preocupamos com lixo. O lixo não era uma prioridade. Não era uma prioridade. Então, hoje nós temos que nos educar, nós temos que ter a disciplina, mas não está na nossa cultura, não está na nossa essência. Dessa juventude já está. Então, através do lixo eletrônico, a gente trata todos os resíduos. E o mais importante, a atitude, o comportamento desses jovens. A gente tem uma geração que definitivamente pode mudar completamente esse cenário também de destruição. Nós estamos perdidos, né? Não tenha dúvida. Haja vista a temperatura hoje em São Paulo, no dia da gravação, uma terça-feira, né? Estamos agora no ar com vocês, quarta-feira, passou das 18 horas, e a temperatura em São Paulo, frio e um pouco. A chuva até que ela está dentro do período, mas o frio injustificável, ou seja, aquele São Paulo que nós conhecíamos lá atrás, de 4 estações absolutamente normais, definidas, não existe mais. Não existe mais. E é claro, função do tratamento que se dá ao meio ambiente. E é claro que isso é reflexo da nossa forma, de como nós conduzimos e tratamos essa questão climática. Existe uma negligência generalizada, muita discussão, muito blá blá blá, é muita gente falando e pouca gente fazendo. O que realmente nos deixa muito feliz é de estarmos juntos. Foram 200 mil alunos nessa campanha, impactados no estado inteiro. No estado inteiro. Você acha que essas crianças de bebedouro, as vencedoras em todas as disputas do Grink, elas podem ser multiplicadoras na cidade? Elas são multiplicadoras. Já são multiplicadoras. Já são multiplicadoras. Hoje, se o pai de um desses jovens abrir o vidro, ele vai ter que parar o carro para pegar o lixo. Esses jovens, eles determinam o comportamento da casa. Não só para o lixo, para o consumo também. Porque esses jovens, eles não querem mais tantas sacolinhas de plástico, eles já não querem mais o canudo de plástico, eles estão atentos a esse nosso comportamento, né, de tratar o lixo de uma forma irresponsável com relação à reciclagem, né, a essa mistura de lixo que tudo vai, né, para um aterro, para um destino, quando tudo poderia ser absolutamente reciclado. Quer dizer, são jovens que falam da utilização do lixo orgânico, seja para energia, seja como adubo, o plástico que pode ser reaproveitável. Então, existe uma consciência nesses jovens e eles
determinam o comportamento dos pais e de quem está no entorno deles. Qual foi o eletrônico que bateu o recorde? Qual é que é o campeão nesse recolhimento do lixo? Pilhas, por exemplo. Tem muita pilha. O foco é mais nos equipamentos eletrônicos. Aí a gente recebe uma enormidade gigantesca de computadores e CPUs antigas, teclados impressionante, muitos celulares também, laptops, mas o campeão são esses computadores mais antigos, que estão, todos eles, nas nossas casas. Né? Principalmente o laptop, as pessoas parecem que têm medo de jogar fora. Né? Acha que um dia ele vai ressuscitar. Pode ser, né? Pode ser recomposto. Porque um dia a gente pagou caro nesses equipamentos. Né? Mas eles, é uma estratégia da indústria. Eles ficam velhos, eles apagam, eles morrem. E não tem conserto. Né? A economia circular, e a gente está prestes aí a assinar esse acordo setorial, onde a indústria vai assumir responsabilidades, tanto na captura desse lixo, como também nas campanhas, a gente vai ter uma nova forma de tratar esse resíduo eletrônico. Cada vez mais as pessoas vão estar conscientes de que, realmente, o descarte correto desse lixo, ele é fundamental. Então, todo esse lixo que todos nós temos em casa, nas gavetas, é o cabinho, é o mouse, é o laptop que não funciona, ele vai para o lixo. Mas agora, enquanto não tem o GRINC, onde é que deve deixar esse material? Como é que deve ser o descarte no dia a dia das pessoas? Olha, existe o movimento Green que ele vai andando passo a passo nessas questões. Hoje, infelizmente, somente aqui em São Paulo, mas o nosso projeto, não só do GRINC, mas também de despertar outros movimentos, de colocar à disposição da sociedade, nos municípios, os coletores de lixo eletrônico. São Paulo hoje é pouco, tem 15 coletores de lixo eletrônico nos principais parques da cidade. Então, em São Paulo, você digita onde eu descarto lixo eletrônico, os parques com esses coletores vão estar ali sendo apresentados. A nossa missão para 2020 é levar o GRINC para o estado inteiro. Itinerante, mesmo porque nós assumimos uma meta que é do tamanho da ousadia dessa cidade, desse estado de São Paulo. Nós queremos bater o recorde mundial de captura de lixo eletrônico. O recorde mundial é da Índia. Da Índia, com 500 toneladas. 500 toneladas de lixo eletrônico numa campanha. Fizemos 220 esse ano. E a nossa missão é buscar mais de 600 toneladas em 2020. Mas vamos voltar, Maurício, para as cidades. Não existe o coletor. Digamos que alguém tem que ser responsável por esse coletor. Ele não existindo, como é que deve ser feito o descarte do lixo eletrônico? Olha, não deve ser descartado com os outros lixos. Então, segure este lixo um pouquinho, porque o GRINC vai chegar na sua cidade, vão ter os coletores, porque este lixo não pode ser descartado de forma incorreta. É um crime quando a gente põe um computador, quando a gente joga um equipamento desse junto com o lixo convencional. Então, a nossa ideia é, junto com o Estado de São Paulo, com aqueles que nos apoiam, todas as secretarias, a CETESB, que nos apoia muito, SABESP, todos estarem engajados em colocar um coletor de lixo eletrônico nas cidades. Então, essa é a missão do nosso movimento, criar essa condição. A maioria esmagadora dos municípios não tem um coletor específico para o lixo eletrônico. Algumas já se organizaram, né, independente do movimento GRINC, mas a maioria não tem ainda o que a gente pede. Não jogue o lixo incorreto, mas também tem que indicar o lugar correto para se descartar. Essas 228 toneladas que o GRINC capturou,
Qual o destino dela? 100% volta para a indústria. Ele é totalmente reciclado, ele é totalmente recuperado. A indústria reutiliza nessa economia circular essa matéria-prima, porque tudo vira matéria-prima e nada vai para o lixo convencional. É tudo 100% reutilizado. Sem falar que dentro desse lixo, o Brasil ainda não tem essa tecnologia de separar os metais nobres, isso ainda é feito fora do país, tanto que as medalhas olímpicas no Japão ano que vem, as medalhas de ouro, são todas feitas com lixo eletrônico, a partir do lixo eletrônico. Então, essa é uma tecnologia que também nós estamos motivando os grupos que tragam, né, isso se chama mineração urbana. Existe uma nova forma de se capturar minérios nobres. Né? Ou você faz isso, né, no solo, mas agora com a quantidade de lixo eletrônico, você pode fazer essa mineração nas cidades também. Então, esse é um mercado que cresce muito no mundo, essa mineração urbana através desse lixo eletrônico, mas é uma tecnologia que o Brasil ainda não tem. Mas vai ter, em breve. Maurício, você como um bom publicitário, com 200 mil crianças ou adolescentes passando pelo recinto do GRINC, certamente você aproveitou para outro tipo de ação cultural. Por exemplo, nós soubemos que a ex-vereadora Alessandra Trigo, que é da cidade de São José do Rio Preto, ela é uma pessoa com deficiência, ela falou para os estudantes, fez uma palestra sobre bullying. Como é que foi o resultado disso e qual outros eventos culturais você favoreceu para quem estava lá? Olha, a Alessandra Trigo, ela é uma figura grandiosa. Ela nos... 100% apoiada. Ela levou para o GRINC um tema muito interessante. Primeiro que, dentro do nosso evento, na Arena do Conhecimento, passaram por lá quase 40 palestrantes. Todos os temas envolvendo o jovem, a tecnologia e a sustentabilidade. Foram palestras incríveis, sobre tecnologia aeroespacial, sobre os aplicativos, sobre modo de vida. E a Alessandra trouxe um tema que primeiro emocionou a todos ali, e imagino, porque essa Arena do Conhecimento ela é transmitida ao vivo dentro de um grande portal que é o Terra. Então, existia uma audiência ali, além da própria feira. Ela nos emocionou com um depoimento que foi a própria trajetória dela enquanto estudante. Ela tem uma deficiência e como ela lidou, né, na escola, com os amigos, como ela superou. Então, esse tema bullying foi um tema que ela tratou. Ela foi até de cosplay, né, que é essa produção. Ela foi de Mulher Maravilha fazer essa palestra. E, de fato, ela é uma mulher maravilhosa. Então, ela falou para esses estudantes, falou ao vivo nesse portal sobre essa trajetória, de como ela superou, né, esse bullying que é tão comum nas salas de aula, e deixou ali mensagens lindíssimas para todos, para os estudantes que aclamaram ela ali. Ela virou uma personagem nesse nosso evento. Ela é sensacional. Alessandra, você nos assiste, um grande abraço, parabéns. Suas palestras representam uma forma de colaboração para a formação cultural das pessoas. Agora, Maurício, por questão de curiosidade, o GRINC ele tem a Arena do Conhecimento, mas tem também os jogos que ficam ao lado da Arena do Conhecimento. Que percentual você daria para as pessoas preocupadas em ouvir e as pessoas que ficam nos jogos? Olha, os jogos, eles fascinam esses jovens. Então,
A Arena do Conhecimento ela foi prestigiada, muito porque os alunos iam com os pais. Então, enquanto os alunos jogavam ali, né, os seus games, porque dentro do evento, nesses 3 dias aqui em São Paulo, as escolas participavam de um torneio. As escolas organizavam times que iam lá para fazer uma competição. Então, o torneio foi uma grande arena de games, né? E esses games que eles gostam, que é o LOL, que é o Just Dance. Então eu diria para você... Isso o Jefferson domina com profundidade, né? O game não é coisa só desses jovenzinhos, não. Tinha muito marmanjo ali, né, disputando espaço com os nossos jovens. Porque realmente é uma realidade. O e-games hoje é maior do que a indústria do cinema e da música juntos. Então, o esporte eletrônico ganhou uma dimensão e cada vez mais seguidores. Então, evidentemente, a arena de games ela era absolutamente concorrida, eles levam torcida, é um espetáculo, parece Copa do Mundo, né? Eles ficam ali disputando os times e é uma arena gigantesca que também é transmitida ao vivo, porque o mundo hoje é totalmente digital e virtual, né? Maurício, o ano que vem é nacional, começa pela primeira vez Brasília, foco do GRINC. O ano que vem será o primeiro GRINC depois do acordo setorial. Esse acordo setorial, que é conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, ele vai ser concluído ainda este ano. Então, nós vamos fazer de forma emblemática a primeira edição nacional do GRINC. Esse lançamento vai acontecer em Brasília, a gente vai fazer uma edição do GRINC e o primeiro estado dentro desse projeto itinerante percorrendo o Brasil será o estado de São Paulo, não poderia ser diferente, porque será o estado que vai garantir a maior coleta de lixo eletrônico do mundo. Nesta edição, nós vamos buscar 600 toneladas. Então, vamos fazer o lançamento desse movimento nacional e, logicamente, começar o movimento GRINC, né, itinerante no estado de São Paulo. Maurício, eu queria no encerramento aqui da nossa live, um encerramento que, em verdade, nós não estamos ao vivo, mas precisamos das curtidas, afinal, a live ela propõe trazer informações importantes para você que é da sociedade civil, para você que é da vida pública. Eu gostaria, antes do encerramento, dizer que você merece os cumprimentos, parabéns pela eleição como Procurador-Geral da República do ministro, do Dr. Augusto Aras, professor da Universidade de Brasília, uma figura que merece todo o nosso respeito e que, na campanha, ao ser lançado, ao se colocar à disposição para a Procuradoria-Geral da República, ele prometeu uma Procuradoria municipalista, o que significa pensar no desenvolvimento do país, acabar com as amarras que prejudicam o desenvolvimento do país, colocar o Ministério Público muito mais como auxiliar do que como aqueles que às vezes obstaculam o andamento do país. Você está de parabéns, eu aproveito o ensejo para transmitir, em nome daqueles todos que ouviram as palestras do ministro Nardes, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no Conexidades. O Nardes também esteve, né? Ele esteve em São Carlos, hoje em Brasília ele está comemorando o seu aniversário. Grande abraço, felicidades ao ministro Nardes. Ambos estiveram no Conexidades. Ambos se entenderam, inclusive, para destravar os projetos de linha de ferro, de Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que São Carlos foi um dos grandes iniciantes.
Então, ele prometeu e vai voltar no Conexidade, se Deus quiser, no ano que vem, que deverá acontecer em Ribeirão Preto. O Aras está de parabéns, Procurador-Geral da República. E você de parabéns, porque também agiu como um assessor, digamos assim, de orientação de imprensa, de divulgação, de entrevista ao nosso Procurador-Geral da República. E foi muito importante a presença dele em São Carlos, no Conexidades. Foi um evento que ele pôde falar para esse universo municipalista, dentro da UVESP, dentro do Conexidades. Ele pôde mostrar a filosofia, o entendimento e como ele, naquela ocasião, ainda postulante, né, a essa indicação, de como ele gostaria de ver a atuação do MP. E está aí, em alguns dias ele já está direcionando e sem dúvida nenhuma, eu acho que agora na nossa próxima edição do Conexidades, ele vai poder abrilhantar o nosso evento, vai poder levar já muito do trabalho que está sendo realizado dentro do MP, que eu acho a visão dele, o compromisso dele com o Brasil, com todas essas questões, combate à corrupção, ampliar, né, a Lava Jato para todo o país e, fundamentalmente, um MP que contribua para o desenvolvimento do país, que destrave o país, que atue de uma forma diferente, né, ao lado, participando, orientando, que é a essência dessa instituição. E essa essência que o Procurador-Geral Augusto Aras quer resgatar. Bem, antes do encerramento também, lembrar que na próxima quarta-feira a live nossa será ao vivo com o emérito professor da Escola Mackenzie, professor da Universidade de Coimbra, Ives Gandra Martins, uma das maiores autoridades mundiais em direito constitucional, direito administrativo. Na próxima quarta-feira. E para que a live, eu quero repetir isso, para que ela atinja os objetivos, preciso da sua curtição, preciso que você compartilhe. Não é? Esse tema que o Maurício trouxe é fundamental. Nós temos problema de resíduos sólidos em todos os municípios brasileiros. Em São Paulo, o Tribunal de Contas levantou mais de 80 municípios com problemas. Não é, evidentemente, da única responsabilidade do prefeito ter a destinação final correta do lixo. É um problema de uma economia que vem claudicando já há algum tempo em razão dos desgovernos. É preciso que haja a conscientização da população. O governador João Dória lança um grande desafio, que é despoluir o rio Pinheiros, começando pelo rio Pinheiros. A despoluição não pode ser só um desejo do governador, nem só dos equipamentos mais modernos do mundo, mas é preciso que a mão humana ajude. E este exemplo que o Maurício está nos trazendo aqui, triplicando a captura de lixo eletrônico de 70 toneladas do ano passado para 227 toneladas deste ano, demonstra que o brasileiro paulista, o paulista brasileiro, já está encontrando o seu caminho. Muito bom. Nossa programação. Amanhã, Bragança Paulista, seminário da União de Vereadores do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal de Bragança Paulista. Amanhã, quinta-feira, não é quinta-feira? Amanhã, quinta-feira. E nós vamos entregar o troféu Competência Pública ao excelentíssimo senhor General João Camilo Pires de Campos, general do Exército, atual secretário de Segurança Pública. É o articulador da prioridade do governo João Dória, que é segurança e emprego. A segurança em São Paulo tem demonstrado pelos índices que está no caminho certo. Então ele recebe este prêmio que você está vendo aqui, o Competência Pública, que foi desenhado pelo ex-prefeito de Bertioga, arquiteto José Dedemo Orlandini,
e representa o quê? Aqui um braço em posição de vitória. Não é? Um braço em posição de vitória. É alguém que conseguiu trabalhar pelo fortalecimento do poder local. E esses 3 elementos basados representam as 3 esferas de poder: União, Estado e município. Ele recebe o prêmio representando o Estado. O primeiro prêmio foi entregue no Conexidades, em São Carlos, para Milton Luiz de Melo Santos, secretário executivo de Fazenda e Planejamento do Estado, mas pelo feito como presidente da Desenvolve SP, auxiliando os municípios, também representante do Estado. Este prêmio ele foi aprovado por toda a diretoria da UVESP e pelos representantes dos 34 parlamentos da UVESP no estado de São Paulo. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo GRINC. Já estamos ansiosos em saber quais cidades do nosso estado receberão o GRINC. Certamente ele irá para outros estados do Brasil, porque a proposta é salvar o planeta que está pedindo socorro. Muito obrigado a você. Eu que agradeço a oportunidade, Miziara, Silvia, de poder falar nesse universo da UVESP. E já, municípios, vamos nos preparar para 2020 para batermos o recorde mundial. O movimento GRINC vai bater a porta dessas escolas nas principais regiões, nos principais centros, né, do estado de São Paulo. Muito obrigado Miziara por essa oportunidade e vamos construir em 2020 uma história mundial do nosso movimento. Se Deus quiser, e se você quiser ajudar aquilo que nós fazemos, que é informar a quem produz, informar a quem trabalha, informar a quem faz as leis, por favor, compartilhe. Até quarta, se Deus quiser.